Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar aqui e mandar um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui a Edna Prudêncio e Ana Ricardina, que estão aqui para participar desse programa com a gente. A Edna hoje vai trazer para a gente um tema interessantíssimo, porque ela vai falar sobre o casamento. Vamos ver, né, meus amigos, o que é o casamento, o que a doutrina espírita traz para nós a respeito desse ato que a gente faz, né, de tanta responsabilidade. Boa noite, Edna. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal os telespectadores, né? Os nossos companheiros, que eles sejam todos amparados, abençoados. É um prazer para nós estarmos aqui hoje. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Edna. Boa noite, ouvintes. Vamos começar, né? Vamos começar, né, Edna? E hoje nós escolhemos para estar falando sobre casamento e falando dos cônjuges. E para isso nós vamos pedir o auxílio do Emmanuel, que ele vai falar para nosso livro Consolador sobre como que os cônjuges devem proceder para que a união ela se estabeleça de uma forma bem, onde a gente possa ter paz, tranquilidade. Porque nós vemos que hoje nós às vezes falamos muito pouco dos deveres da responsabilidade. Muitas vezes a gente quer o lado bom do casamento, dessa união permanente dos espíritos. Nós vamos lembrar que Emmanuel fala para nós que é uma união onde tem o propósito de mútua sustentação. Quer dizer, vamos imaginar, nós estamos aí numa estrada, estamos caminhando. O que vai ser mais fácil? Se nós tivermos uma companhia, tiver alguém ali que divida, que participe, que ande conosco, ou sozinho? Com certeza, né? Com a companhia é mais fácil, né? Com certeza. Por isso que Jesus, se você vai ver no relacionamento de Jesus com os discípulos, você vai ver sempre ele colocando 2 a 2. Por quê? Porque é muito mais fácil de você levar a caminhar junto. Eu achei interessante também, quando a gente estudando sobre esse tema, a Joana de Ângeles, ela fala para nós que, inclusive, que é um processo de onde a gente aprende a educar-se sexualmente. Ela fala que aonde que nós estamos nos preparando, é o capítulo 3 do livro SOS Família. E é um livro bem interessante, que é onde a Joana de Ângeles, assim, ela esclarece o porquê dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e ela mostra também qual é o caminho. Isso é interessante, faz igual o Emmanuel faz. Isso facilita para nós. Então ela fala que é uma oportunidade que nós temos de trabalhar a fraternidade. Então nós vamos ver o que é que eles falam, o que é o casamento, o que é essa união permanente de 2 seres. É você tomar aquela decisão de seguinte, olha, vai ser permanente. Porque o que nós ainda vivenciamos, e muitas vezes devido inclusive aos nossos costumes do passado, tem uma certa série de coisas que colaboram para que nós ainda sejamos seres poligâmicos. Poligâmicos não, né? Poligâmicos mesmo. E isso quem fala para nós é o Emmanuel no livro Vida e Sexo, onde ele fala
que nós, devido ao nosso passado, nós ainda guardamos esses requisitos. Então, quando nós nos propomos a ir para uma união permanente, nós temos uma série de dificuldades. Além de tudo, além dessa série de tantas coisas que colaboram, muitas vezes, para nós termos uma impressão, ou então ter um conceito, ter uma ideia bem longe da realidade do que seja um casamento, nós ainda temos o que hoje se considera que é a liberdade. A Joana de Anjos fala o seguinte, que destruiu-se, né? A família foi uma das instituições, é uma das instituições mais andaradas. Porque a partir do momento que você coloca essa união, é a família, e aí a formação da família como instituição falida, como uma instituição que já não tem nada para oferecer. Então, o que isso fica na cabeça das pessoas? Então, vai para os relacionamentos sem refletir a respeito do que é que está fazendo. E outra coisa, sem pensar aquilo que quer, que deseja, e também aquilo que você está fazendo com o outro. Porque a gente lembra muito quando fala assim que dos maiores prejuízos, uma dor mais pungente que você pode provocar no outro, ela vem tanto que tem um livro que ele fala que são lesões afetivas. E essas lesões afetivas, quando a gente lembra da outra vez, quando a gente falou a respeito, isso vai dar origem o quê? Aos casamentos profissionais. Porque principalmente a emoção, os sentimentos que a traição deixa, eles são muito profundos. E o espírito não vai esquecer isto. Isto, em algum momento, ele reencarna, e se ele reencarna com aquele companheiro no passado, porque muitas vezes o que Deus, na sua imensa misericórdia, vai colocar junto de nós, e nós junto daqueles que muitas vezes nós prejudicamos, para o qual nós temos um reajuste, porque a gente pensa que nenhuma relação, com raríssimas exceções, elas são relações que advêm daqueles sentimentos de mais alto grau. Mas a maioria deles vem no clima de reajuste. Então, o casamento não foge a essa regra. E a gente vê a importância dele para essa união permanente, como isso colabora para a nossa evolução. Eu gostei muito quando a Joana de Anjos coloca a questão da educação sexual, porque no livro Ação e Reação, André Luiz vai falar para nós que os amigos espirituais, vai trazer para nós o seguinte, que essa foi uma área que a gente ainda evoluiu muito pouco. Infelizmente, hoje, a maioria dos casais, né, eles acham que num casamento, 90% é sexo. Não vê, né, Jorge? 90% é sexo, eles não entendem que não é só isso, né? O sexo é um mínimo. Um casamento, para dar certo, ele precisa de companheirismo, as pessoas têm que entender que são duas pessoas que são diferentes, que estão se unindo para construir uma vida juntos, mas que têm as suas individualidades, mas que para viver como um casal, né, como a Igreja Católica fala, né, um só corpo, né? Para ser um só corpo, o que a gente precisa? Ter uma só mente. Como é que a gente vai ter essa junção das duas mentes que são diferentes? São os pontos de vista contrários, a gente sentar, conversar, achar um consenso ali, um equilíbrio,
para poder levar, porque se cada um quiser, se um quiser ir para a direita, outro quiser para a esquerda, vai desandar, não adianta. Você está lembrando bem quando tem uma história de uma tribo indígena, até ela é na América, né? É onde o pajé, aquele que é o responsável ali, e aí quando o casal chega perto dele e fala do casamento, aí ele dá um exemplo, ele fala assim: vamos buscar 2 aves e vamos amarrar os pés delas. Você vai pegar o pé esquerdo, né? A perna esquerda, vai amarrar, e os dois vai na outra perna esquerda, porque aí eles vão ter que ficar juntos. E aí ele fala que o casamento não é isso, aí ele fala, olha, que com o tempo um vai começar a bicar o outro. Porque a ânsia dele é de se libertar, porque ele está preso. E aí o que ele quer dizer com isso? Que não tem, num relacionamento, para ele ser aquele relacionamento que vai ser de paz, de tranquilidade, entre aspas, porque uma das coisas que eu gosto muito de lembrar é que nós estamos no planeta de prova e expiação. Então, não é que não vai ter conflitos, não é que vai passar por crises, porque você lembrou bem, são 2 pessoas diferentes, que muitas vezes vêm de mundos diferentes, tem outro tipo de pensar, tem as suas experiências, que está ali tanto a experiência do passado como do presente. São 2 pessoas, e se elas não buscar se esforçar, porque quando a gente fala de casamento, nós estamos falando do esforço que cada um deve fazer para que essa união dê certo. Para que ela dure, né? Para que ela dure. Eu achei interessante, hoje até uma companheira, ela é espírita, e tudo, aí ela contando que teve um dia que o marido dela chegou em casa mais cedo e ela estava na pia lavando as louças. Ele virou para ela e falou com ela assim: arruma que nós hoje vamos sair para comer uma pizza. Ela fala assim: eu joguei os talheres lá dentro da pia e fui correndo me arrumar. Por quê? Para que a gente pudesse ter, ela falando assim, que foram os momentos mais felizes, foram momentos felizes que ela viveu. Então, muitas vezes, a união é isto, ela não vai ser o tempo todo aquele mar de rosas, não vai ser aquele tempo, né, aquela questão que vai estar tudo, todos 2 bem, um com o outro, todos super satisfeitos, porque até a própria vida nossa, do nosso dia a dia, às vezes, diante de determinadas situações, como é que nós estamos? Não é todo dia que a gente está bem-humorado, a gente deveria se esforçar para isso, principalmente dentro de casa. Porque dos fatores que mais prejudicam os nossos relacionamentos é o mau humor. E nós vamos ver que isso acontece muito entre os casais. Às vezes esse mau humor, nós não vamos colocar ele lá fora, junto às outras pessoas, porque a gente sabe que vai acontecer algo, que não vai ser legal, que não vai ser bom. Mas dentro do lar, com o cônjuge ali, nós vamos nos dar, nós achamos que a gente tem o direito, que a gente pode fazer isto. E é por aí que as coisas começam a desandar. Ou então, quando se tem o cuidado, é a maneira que tem de quê? De proteger, de cuidar desse casamento, dessa união. Eu falo muito isso. Muitas vezes, nós, enquanto casal, nós nos preocupamos muito com os filhos. E tá certo, nós temos que preocupar, porque no Evangelho, no capítulo 22, ele fala que é importante o amor dos 2 para cuidar desses filhos.
Mas se esse casal não cuida da sua relação, se não tira aquele tempo, se não tem aquele carinho, aquele cuidado, pode ter certeza, vai chegar um tempo que ele vai estar, os dois vão estar numa condição tal que o relacionamento vai ser impossível. Aí, né? aí que você lembra quando o pajé lá na tribo falou com o casal: olha, que casamento não pode ser prisão, não pode acorrentar, porque vai chegar um momento que um vai começar a bicar o outro. Acho que o grande problema dos casais hoje que a gente vê é que um quer moldar o outro à sua imagem e semelhança. E não tem como, gente, não tem cópia da gente, não tem como você transformar clone. Não tem como você fazer a pessoa ser você, não. Você é você, a pessoa é pessoa. Né? E por mais que a pessoa tente ser você, vai chegar um ponto que ela não vai aguentar, gente. Não, porque você disse uma verdade, porque muitas vezes a gente quer forçar o outro a ter determinadas posturas porque para nos agradar. E muitas vezes nos agradar, e por que a gente quer ser essa pessoa que o tempo inteiro as pessoas têm que fazer aquilo que eu quero para mim poder me sentir feliz? Será que relacionamento a gente quer? Que sentimento vai ser? É lógico que a gente tem que aprender a separar. Aí é que entra, quando a gente fala, a necessidade do respeito, a necessidade da consideração, a necessidade de você, os dois ali, fazer por onde. Porque nós também não podemos achar que nós vamos maltratar o outro e que ele é obrigado a suportar. Nós precisamos aprender a colocar limite em nós mesmos. Então, aquela regra máxima que Jesus coloca, amar o próximo, ama a si mesmo, olha, ela é importantíssima dentro de um casamento. E a pessoa entender também, que eu costumo falar com as pessoas, é o seguinte: o homem é razão, a mulher sentimento. Então, quer dizer, o casamento é razão e sentimento, mas lado a lado, né? Amparando, um aprendendo a razão com o outro aprendendo o sentimento. Trabalhar os dois. Por que vieram, o casal veio assim? Porque eles precisam, o que um tem, o outro não tem. Então, eles têm que dividir isso com eles, um aprendendo com o outro para trabalhar esse relacionamento. E o que eu vejo hoje, que está atrapalhando muitos casamentos hoje, é que é a disputa. Marido e mulher hoje eles disputam tudo, disputa filho, eles disputam emprego, espaço, né, o espaço, quem vai mandar, quem vai obedecer. O casamento não é isso. Por isso que nós estamos vendo, o Jorge e Ana, o que as estatísticas, o que a vida tem mostrado para nós, que os relacionamentos estão, assim, o tempo de duração é muito pouco. Hoje, quando você vê falar um relacionamento de 20, 27, 37, 38 anos, a gente até espanta, porque as pessoas não estão dispostas a fazer, a buscar fazer que isso dê certo. O fato de nós tomamos a decisão, olha, nós vamos ficar juntos, nós vamos aqui, nós vamos fazer essa caminhada, igual eu falei no início, olha, nós estamos na estrada. Quando nós estamos falando da estrada, nós estamos falando da reencarnação, e nós vamos seguir. A gente vai até onde nós vamos poder ir, que é justamente o seguinte: quando um retorna o plano espiritual, aí a gente pode dizer, olha, até aqui a gente foi, era o nosso combinado, igual tem uma definição que eu gosto muito. Nós todos estamos dentro do trem, quando nós vamos reencarnar. Um vai descer
mais cedo, outros vão descer mais tarde, porque aí vai nascer. Quando for na hora, quando tiver no momento, na hora de nós retornarmos, o trem volta recolhendo, pegando essas pessoas, e aqueles espíritos que reencarnaram e que devem retornar até esse momento. Porque quando a gente fala a respeito disso, às vezes a gente acha assim, é interessante isso, sabe? Às vezes a gente acha assim que o compromisso ou esse relacionamento, depois que da morte do corpo físico, Georgiana, a gente acha que acaba. E não acaba. É impressionante. Eu não sei se os ouvintes, né, se o pessoal, se vocês dois têm experiência de participar da reunião mediúnica, porque eu participo, eu faço parte de um grupo. É interessante. Que às vezes a gente acha que aquele relacionamento acabou e é um engano nosso. Porque nós ainda ficamos ligados. Essa ligação, ela não se desfaz. Quer dizer, nós podemos encarnar quantas vezes que a hora que nós nos encontrarmos, está ali o registro. Isso não se desfaz. Então a importância de nós estarmos, não interessa quanto tempo a vida vai nos permitir, porque muitas vezes há necessidade de um ir primeiro do que o outro, retornar. Nós estamos falando, pode estar parecendo assim, uma questão assim moralista, porque o pessoal acha, né? Mas a gente vê que a união de duas pessoas é uma decisão que muito séria, de grande responsabilidade. Com certeza. Quer dizer, olha só, tanto que a gente vê, quando eu falo, principalmente quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente vê os dois lados. A gente vê aquele casal que, apesar as dificuldades que surgiram, não foram motivo para que ali terminasse, não tivesse mais respeito, não tivesse admiração, ali não tivesse um sentimento maior. Mas a gente já vê outros que as mínimas coisas já provocaram um estrago muito grande, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda é tão exacerbada que faz com que nós nos ofendamos, que nós até pensamos e até agimos com vingança. Aí vem ali aquele sentimento de raiva, de ódio. Agora, o que esse tipo de sentimento de conduta nessa encarnação mesmo, ou para o futuro, o que nós estamos preparando? Quando o Evangelho nos propõe o tempo inteiro, todas as mensagens do Evangelho vêm nos convocando, nos convidando ao amor. Então, o casamento, eu gosto muito de falar que ele é essa proposta. É quando nós decidimos, assim, olha, eu quero aprender a amar. Porque lá no início, como diz Emmanuel, nós estávamos sob o doce encantamento. Quando que a gente vai aprender a amar? Quando nós vamos conviver com a criatura. Aí sim, aí a gente aprende a amar. Porque o amor, esse nosso sentimento, ele vai sendo o quê? Formado. E a gente tem que entender também, né, com relação ao casamento, é que nós já viemos, né, do plano espiritual com o que nós temos que viver, vamos dizer assim. A gente fez nossas escolhas. Compromissos, as nossas escolhas, né? E quando a gente chega aqui, que a gente assume um casamento, nós temos essas escolhas e vamos
né, como encarnados, ter outras escolhas que vão agregar aquelas que nós tivemos lá atrás. Então as responsabilidades é muito grande que a gente tem com o outro, né? O vínculo que você cria com o outro é muito grande. E aquilo que você falou, a parentela corporal, ela se extingue com o corpo, mas a espiritual não. E nesses vínculos, né? Porque o Emmanuel vai dizer para nós que aí é importante quando a gente une as obras kardecianas, quando você une elas com as obras subsidiárias, porque ele vai falar para nós o seguinte, que essas uniões físicas, né, elas no futuro vai ser a família espiritual. Como que você vai formar uma família espiritual sendo que você não passou por aquele processo junto com aquela criatura? Se vocês não... Eu gosto de falar que é o tapete do amor. Se vocês não teceram juntos o tapete do amor. Então, quando ele vem trazendo para nós, quando a gente fala, quando você falou assim, olha, a gente, no plano, quando estávamos nos preparando para reencarnar, quando os nossos amigos espirituais nos mostrou a nossa necessidade, ou então nós mesmos pedimos, e ali nós já fizemos acordos. E aí você vê, para que nós chegamos aonde, nesse ponto de encontrar, ver quantas gerações, quanto tempo isso foi preparado. Então, o Geraldinho Lemos, outro dia eu estava assistindo uma palestra dele, é um companheiro que conviveu com o Chico, e ele estava falando sobre isso, e eu falei assim, gente, eu nunca parei para observar, mas é verdade. E como eu falo, tem reencarnações aí que levou o quê? 800 anos. Porque até que foi vindo, foi juntando, olha só, se você observar, olha, vai juntando os espíritos, né? Para poder formar. E aí nós vamos voltando, porque muitas vezes a gente percebe que aquele espírito, nessa roda, ele vai voltar na terceira geração. Muitas vezes você vê, por exemplo, vamos pegar o seu caso, vamos pegar você. Muitas vezes os sobrinhos que vão surgir, ou que surgiu, pode muito bem estar sendo o mesmo espírito que ali é o seu tataravô. Sua tataravó foi ali uma tia lá bem longínqua da sua mãe, do seu pai. E aí você vê o seguinte, você tem o tataravô só de sua mãe? Você tem dos dois. Então, muitas vezes o que é? Esses espíritos vão voltar. Voltando, né? E aí isso leva quantas reencarnações? Então, quando ele falou muitas vezes quanto tempo leva. E aí nós chegamos aqui, e aí nós, em nome, como a Joana de Anjos e o Emmanuel gostam de dizer, muitas vezes aquela ideia de amor livre, o que a gente faz? A gente acaba complicando nossa vida e complicando o outro. Quando nós não viemos aqui para complicar, nós não viemos aqui para arrumar mais problema, é para resolver problema. Isso que você fala me fez lembrar de um caso, uma conhecida nossa, que a gente conversando um dia, ela falou, gente, eu tenho certeza que a minha neta é a minha mãe que encarnou nela, porque não tem condição. Diz que a menina, ela falou, é impressionante, ela chega na minha casa, o jeitinho que a minha mãe andava, ela põe a mão na cintura, sai andando no terreiro, olhando tudo, cantinho, aí eu fico lá olhando. Aí às vezes eu chego lá, o que você está fazendo aí? Você me respeita que eu sou sua mãe. Ela fala com ela, você me respeita que eu sou sua mãe. Aí ela fala, você é minha mãe, não, você é minha neta. Aí ela falou, gente, ela fala igualzinha a minha mãe, o jeito de pôr a mão, e minha mãe tinha mania de falar isso com a gente.
Eu tenho certeza, não tem outra explicação, porque o jeito que ela olha as coisas na casa, as plantas, coisas. Se a mãe dela tinha mania de ficar no quintal olhando tudo, né? Eu falei, minha filha, tudo pode acontecer. De repente a sua mãe precisou de vir rápido, né? Pode, e a gente Né? não tem esse. E aí você já imaginou, vamos pensar nisto, enquanto nós ali vivendo, reencarnando, e nós ali precisando, necessitando de alguém, ou alguém necessitando, porque se você vê, é um auxiliando o outro, é nessa caminhada. Então, se o casal ali não presta atenção nisso, tanto que a gente vê muitas vezes o seguinte, no livro Sinal Verde, o André Luiz fala isso. O Sinal Verde é muito bom porque ele contém ali as orientações para nós. Dá cada puxão de orelha. Não, puxão de orelha. Ele trabalha com o nosso processo educativo. É. E ele fala o que é importante para o outro. Quando, por exemplo, quando é o caso dessa amiga, dessa senhora, que ela conta assim, olha, eu deixei os talheres, deixei a louça lá, amanhã eu guardo, amanhã eu seco, amanhã eu guardo. Porque o companheiro chegou naquele momento e manifestou, olha, eu quero sair para comer uma pizza com você. E muitas vezes a gente tem que aprender a ceder, muitas vezes. Justamente. Porque muitas vezes a gente quer o tempo todo que o outro faça a nossa vontade, que nos atenda. Mas nós também paramos para atender a necessidade do outro. Né? O desejo do outro. Desde que não seja aquilo que vá contra a moral, que vai nos tirar do caminho reto, porque a gente também tem que ver isso, porque tem determinados tipos de convite que não é o melhor para ser aceito. Muitas vezes nós vamos ter que dizer não, sim, mesmo a gente não tem que dizer não para o filho. Então, muitas vezes para o nosso companheiro, nós vamos ter que dizer não também. Tem uma coisa também que eu sempre falo muito, né, gente? Assim, a gente não está aqui para poder discutir religião. Mas eu tenho muitas amigas minhas que são católicas, eu tenho amigas minhas que são evangélicas, e às vezes elas estão um casamento abusivo, um casamento, né? Aí você fala, né? Chega pra pessoa e fala, gente, mas tá bom, eu não posso, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Eu falei, gente, mas o que Deus uniu em vocês foram os filhos, porque não existe ex-filho. Né? A união entre um casal são os filhos. Aquilo ali é para sempre. Agora, o casamento em si, enquanto ele tá bacana, tá legal, ainda vamos, mas chegou num ponto, a situação tá abusiva, não tá lá. Será que não chegou o ponto de cada um seguir o seu rumo? Porque às vezes ali lá na frente tem uma pessoa, outra, ou então seu compromisso era até ali com aquela pessoa. Se vocês continuarem juntos, vocês podem complicar ainda mais a situação. Olha, Jorge, a gente vai pensar o seguinte: a maioria de Deus, da sua imensa misericórdia, quando Ele nos dá a oportunidade da reencarnação, não é para a gente deixar o nosso compromisso pela metade. Não é? Às vezes aí a gente vai com Paulo, às vezes quando ali perdeu-se o respeito e a vida do outro nós estamos colocando em risco, ou a nossa vida está em risco, é melhor que cada um para o seu lado. Mas isso, Jesus aqui no capítulo 22, ele vai falar sobre isso, quando ele é questionado a respeito de quando Moisés, ele deu uma carta de divórcio, de repúdio. E você sabe que ali, tanto o homem, ali naquele momento, tanto o homem podia pedir essa separação, quanto a mulher também podia. Mas por que fez isso? Por que às vezes a necessidade disso? Porque nós ainda não compreendemos o porquê. Então, eu tenho uma apostila que me foi presenteada pelo Carlos Barcelos, lá de Uberaba, aonde ele fala isto, que nós não nos preparamos. E o Emmanuel também fala isso,
que nós nos preparamos para tudo na vida, menos para o casamento. Quer dizer, aí você vai parar para pensar. Então, nós vamos ser preparados para o casamento? Vai ser depois, quando nós chegarmos, atingirmos a fase adulta? Não. Se você bem pensar, não é um processo de educação? Então, vai começar lá na infância, aonde a gente vai aprender, aonde a gente aprende a respeitar, onde a gente aprende a ter consideração. Nós aprendemos que o outro é um ser humano. Então, a educação, se preparar para isto, é de suma importância. Dentro do seu próprio casamento, você está preparando os seus filhos, né? Porque você é o espelho. Porque se eu estou num casamento abusivo, meus filhos estão vendo isso. Quer dizer, é normal para eles. Que eu estou passando, né, para eles a impressão da normalidade, né? Então a gente tem que ter muita prestar atenção. É o que eu sempre falo. Os pais são exemplos para os filhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem, principalmente quando a gente tem filho, com os nossos atos, as nossas ações, porque nós estamos formando o caráter deles. E nós, às vezes, Jorge, a gente pensa, o marido, a esposa, a gente acha que nós, enquanto companheiro, a gente, depois que nós atingimos a fase adulta, ou então, hoje, muitas vezes a gente vê que os relacionamentos muito precoces, a Joana de Anjos tem nos livros dela, e o Emmanuel também tem livros que vai trazer para nós, que muitas vezes essa precocidade é que gera muito das dificuldades que enfrenta, porque nós é uma época ainda que nós ainda não estamos suficientemente preparados. Então, nós não nos preparamos para conviver com a outra pessoa. Porque é diferente. A gente está vendo criança criando criança. Né? Tá, a gente está vendo criança isso. Criando criança e não tem essa capacidade para isso, né? Ele não tem amadurecer, ele não tem maturidade, não tem a questão, a maturidade física, que a gente tem que ver isso, porque ele só termina esse processo depois, olha só para você ver, depois de 17, 18 anos, tanto que você vê que cresce até essa idade, olha só para você ver. E tem outras coisas que vai mostrando para nós. Tem outro lado também emocionalmente. Não sei que nós estamos preparados. E aí, quando você falou da importância, como é que os filhos vão estar dentro de determinados relacionamentos, é complicado. Agora, tem um exemplo. Tem uma conhecida minha, uma coisa, que foi minha colega de escola, nós outro dia conversando, ela falou que ela ficou viúva, deve ter o quê? Deve ter uns 3 anos, eu tenho 2, ela deve ter uns 3, ela ficou 1 ano antes, e aí, ela contando o respeito que o marido dela tinha por todas as mulheres. E é interessante que ela contou a história, que tipo de homem que era aquele. Olha para você ver, era tão abusivo que teve um dia que ela espera ele sair e junta as crianças, tinha um dinheirinho lá, pega o ônibus de uma cidadezinha do interior e vem parar aqui em Belo Horizonte sem saber o que ia ser da vida dela. Tal era o sofrimento que foi. E ele contava que jamais, e aquilo ali serviu para ele. Então, olha só para você ver, quando você fala assim, isso também para um espírito mais, vamos falar assim, para um espírito que tem um sentimento, uma noção maior de compromisso e responsabilidade, ele vai ver aquele comportamento do pai, que ele é equivocado e ele não quer repetir. Então, diz que ele falava, eu não gosto de ver nenhuma mulher passando pela que a minha mãe passou. Mulher nenhuma merece isso. Então, olha só, mas isso a gente vê que
Que categoria que é esse espírito, não é? Porque ele não vê que aquela postura Legal. é a melhor, pelo contrário. Agora, tem muitos que nós vamos achar. É aquele negócio que está certo e até copia. E aquilo ali vai até repassando, né? Eu falo que é onde a gente tem. É o que eu falo. A família é a base da sociedade. A família é a primeira escola para tudo na vida. E ela é preparação, porque quando você fala de escola, você está falando de preparação. Prepara para tudo. Então você ali dentro da família, você é preparado para viver em sociedade, você é preparado para o casamento, você tudo. Preparado para ser tudo. Para ser um cidadão. Então, quando você vai se casar, você tem que ver essa responsabilidade que você traz nas costas. Porque você vai formar a sociedade. E quando ele vira e fala assim, se não der certo, separa. Ou seja, aí, nesse momento, um ser fala, ou um homem ou uma mulher, né? Fala aí, a gente vê o que o Emmanuel fala, da família. Você já pensou? E aí a gente começa a pensar, né, Ana? Vamos colocar a nossa cabecinha para pensar? Que confiança, que segurança o outro tem com uma fala dessa. Né? A gente escuta muito isso, né? É o que mais a gente ouve. Quer dizer, você vê que segurança que o outro dá. Porque se nós estamos falando que um vai ali atuar, que vai ser ali como um sustentáculo para o outro na caminhada, quer dizer, de repente, eu vou ficar sozinho. E é engraçado que quando você fala isso, tem um pessoal que estuda, eles falam que essa é uma maneira de dominar. Uhum. Que se você não fizer do jeito que eu quero, eu te deixo, eu te abandono. E aí faz com que o outro aceite todos os tipos de abuso. E não é isso. Então, se a gente fala que se nós devemos ter para com os nossos companheiros atitudes, condutas elevadas, imagine com aquele que nós estamos dividindo a nossa vida. Estamos caminhando lado a lado. Lado a lado com ele. Porque o papel do homem é caminhar lado a lado com a mulher, respeitando, né, para ser respeitado, e para que eles possam conduzir da melhor maneira possível. A mesma coisa a mulher. Né, também isso. Eles têm que caminhar. Gente, não adianta. Eu costumo brincar que se Deus quisesse que a mulher fosse totalmente submissa ao homem, não teria tirado o ossinho da costela, não, tirado o ossinho do pé. Arrancava um ossinho do dedo. No livro Nosso Lar, Dona Laura faz uma definição muito linda, né, no capítulo 10, não é? Não, é 20. É 20, 20, né? Noção de lar. Não é noção de lar. Ela fala muito bem que é com a família verdadeira. E o casal, a importância do casal. Para que filhos. Porque o filho é o espelho dos pais. É interessante quando ela fala lá, tem lá, a Sheila também fala isso. Tem um livro dela que ela fala a respeito, e a Dona Laura fala lá nesse capítulo. Quando perde aquela coisa, a alegria de estar junto, a alegria de conversar, a alegria de trocar as mínimas coisas. Aquelas coisas mais corriqueiras, mais banais que a gente pensa e tudo. E a gente vê que a gente que teve um relacionamento de vários anos, né? Foram muitos anos, é interessante que a gente lembra até daquelas coisas mais significantes. Talvez para você não teria valor nenhum. Para os outros, não tem mais aquilo ali, era o jeito que o casal tem de se comunicar. Cada casal tem o seu jeito, a sua maneira de se comunicar. Agora, que isso deve ser feito de uma maneira respeitosa. Vocês me fizeram lembrar, tem uma fala do Vitor Hugo, que ele fala que um não cai sem o outro e não levanta sem o outro. A questão... Criando outro, né? Com certeza. Então, você já pensou
na grandeza que é, e para que a gente possa. Tem no livro O Consolador, a questão 188, perguntado para Emmanuel o seguinte: como deve proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Então ele coloca que isto é o quê? Um dever nosso. Tá bom? Então tá. Ele vai falar para nós assim: o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, o que nós comentamos, né? Concentrando-se ambos no lar. Sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Gente. Bom, meus amigos, nós infelizmente chegamos ao final do programa. Tá um programa muito gostoso, né? Mas chegamos ao final. Agradeço a Ana pela participação, agradeço a Edna pela participação. E a gente podia concluir com a fala mais inspiradora, orientadora do que o Emmanuel passa para gente. Então, fica aí. E eu gostei quando ele vira para nós e fala: o recurso da prece. Então, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa, né? Cristo Consolador, peço a vocês, né, que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812-018-38. Grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.